Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero te ensinar a fazer um desenho de uma forma geométrica, só que ela é inteira desenhada, né? Tem uma dúvida no meu canal, inclusive, de uma professora, ou um estudante, ou alguma aluna, enfim, que trouxe justamente no vídeo de formas geométricas, em que eu ensinava a fazer algumas formas geométricas, e a dúvida era exatamente essa: como que eu conseguiria desenhar, preencher praticamente todo esse desenho com uma cor, tá bom? Então, nesse caso, eu vou adicionar aqui a extensão da caneta, então na parte de baixo do lado esquerdo, eu vou adicionar a caneta. E nesse caso, vamos imaginar aqui que o nosso gatinho vai desenhar um quadrado, tá bom? Então eu vou em mova quando a bandeira for clicada, né? Eu preciso usar a caneta, posso apagar tudo. Vou usar a caneta também. E a gente vai sempre utilizar nos blocos de movimento aqui o bloco de move e gira, né? Para a gente construir uma forma geométrica, a gente move, gira, move, gira, move, gira, enfim, dependendo do número de lados que tem essa forma. Então, se eu adicionar o mova e o gire, qual que é a ideia aqui? A gente pensar, vamos lá, vamos pensar no exemplo de um retângulo, tá bom? Então, eu vou mover, por exemplo, 100 passos e depois eu vou girar 90 graus, certo? Quando eu clico na bandeira, vocês vão ver que o personagem ele andou e girou e eu posso usar um laço de repetição para fazer isso para mim, né? Então, eu vou em repita e vou pedir para repetir 4 vezes, tá? Quando eu fiz o meu desenho, vocês vão perceber que o nosso gatinho, quando eu comecei a fazer ele está numa posição diferente porque eu dei cliquei na bandeira uma vez, né? Mas ele sempre iniciava aqui, gente, no x0 e y0, tá bom? Então eu vou lá em movimento e vou colocar x0 e y0. E ele também começava em uma direção que era 90 graus, tá bom? Então eu vou apontar para essa direção só para vocês lembrarem aqui. Quando a gente desenha, ó, era exatamente essa posição que iniciou o projeto, certo? Então eu vou definir esse valor aqui como inicial. E aí vocês podem se perguntar, tá, mas eu quero fazer uma outra forma geométrica. Tudo bem, a gente vai pedir para repetir, por exemplo, 3 vezes, porque eu quero fazer um triângulo. Clico na bandeira, vocês vão ver que não vai conseguir fazer isso, porque o ângulo interno de cada um dos valores, ele não tem que girar 90 graus, ele tinha que girar mais, né? E nesse caso, deveria ser a soma desses valores, eles deveriam ser igual a 360. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar um operador matemático de divisão e falar assim, ó, 360 dividido por 3, que é exatamente o mesmo número do repita, né? Então, esse valor aqui, ó, esses dois valores, eles precisam ser sempre os mesmos, tá? Então, agora sim, eu fiz um triângulo, mas se eu quiser adicionar um 5, um pentágono, eu consigo também com 5 lados. E a dúvida era exatamente essa. Tá, legal, eu fiz essa forma, mas eu queria que ela inteira, toda essa área dentro desse pentágono aqui, ela fosse toda preenchida, né? Com a cor azul. Então, como é que eu faço isso? Bom, basicamente a gente vai trabalhar de duas formas aqui. Eu vou te explicar a primeira forma, depois eu te aprofundo com a gente faz com um outro método que é um pouco mais elegante, podemos dizer assim, né? Uma forma um pouco mais rápida de programar, mas exige também algum conhecimento mais aprofundado sobre programação, tá bom? Então vamos pensar do jeito mais fácil e depois a gente vai aprofundando. Basicamente, o que a gente pode usar de estratégia? Eu vou fazer um pentágono que tem esse tamanho de mova de 100 passos. Depois eu posso duplicar esse código e eu vou fazer o seguinte. Pô, ia ser muito legal se eu conseguisse fazer, ao invés de 100 passos, 99. Então eu fiz um desenho um pouco menor. E aí quando vocês vão ver, ó, vocês vão perceber que ele fez um desenho e a linha nas partes extremas ali na parte de baixo direita, vocês vão perceber que começou a dar indício que ela ia preencher, né? Eu vou até esconder esse gatinho só para a gente ver essa forma geométrica melhor, tá bom? Então na parte de baixo, lá do lado direito, tem a opção de esconder, eu clico nela e eu falo assim, nossa, tá bom, se funcionou com 99, vou fazer com 98 também, né? Então eu vou lá e faço com 98 passos, e aí clico na bandeira, vocês vão perceber que a tendência é que eu vou preenchendo esse valor. Então o único valor que vai mudar aqui nesse caso é justamente esses valores de mova passos. Então eu posso, que tal, criar uma variável que começa com 100 e vai diminuindo interação a interação até chegar ao valor zero, que é exatamente o... não consigo movimentar mais, né? Então vamos lá. Vou em variável, crio uma variável chamada mova, por exemplo, para todos os atores mesmo. A gente só está usando um ator aqui. E esse mova, ele poderia começar com 100, né? Então, esses blocos de repita, eu posso até excluir eles. Então, eu já deleto eles, porque eu não vou utilizar mais. O mova vai mover 100 passos. E a ideia é a gente não adicionar 1, é adicionar menos 1. Então, de 100, ele vai para 99. Se a gente colocar para funcionar o nosso código, ó. Aqui, inclusive, já deu um indício certo que funcionou. E a gente pode pedir para repetir esses valores várias vezes. Então, eu crio um laço de repetição aqui novamente. Eu vou repetir
esse desenho pentágono e diminuam o valor, quantas vezes? 99 vezes. Eu posso clicar aqui e vocês vão perceber que agora sim a gente começou a preencher todo o nosso desenho da nossa forma geométrica, certo? E seria muito legal se a gente continuasse fazendo isso várias vezes para outras formas geométricas também, né? Então vocês podem, inclusive, pensar em uma outra forma geométrica. Do jeito que está o nosso código aqui, ele já funcionaria, tá bom? Mas antes da gente testar outras formas geométricas, vocês vão perceber que talvez o desenho aqui, o preenchimento, não ficou muito legal, né? Tá com cores diferentes, enfim, tem 3 triângulos, inclusive, né? A dica aqui é a gente ir na posição da caneta e pedir para mudar o tamanho da nossa caneta para 2, por exemplo. Porque daí a caneta fica um pouco mais forte, né? Fica maior a espessura dela. E aí sim a gente não tem nenhum espaçamento dentro desses desenhos. E aí vocês vão perceber que agora sim a gente conseguiu desenhar, preencher, né? Pintar toda a nossa forma geométrica. Se a gente for testar com outras formas, tudo bem. A gente coloca, por exemplo, 3 e 3 aqui. A gente vai desenhar aqui o nosso triângulo, ele funciona perfeitamente. Então a gente conseguiu preencher, certo? Se vocês quiserem explorar outra cor, né, a gente pode usar esse bloco de mude a cor da caneta. Se vocês quiserem fazer para cada interação adicionar um efeito de cor, vocês conseguem fazer isso também. Então fica um triângulo colorido. Enfim, usem a criatividade aqui para vocês fazerem adaptações. Tá tudo certo, tá bom? E eu tinha falado, né, esse é o primeiro jeito, tá bom? Então vamos lá, encerramos aqui. Esse é o primeiro método. Ele é um método de repetição. Ele é interativo, ele funciona dessa forma. E a gente criou a variável para fazer isso para a gente. O outro método que eu quero te mostrar, que é um pouco mais aprofundado, que é o método recursivo, que se vocês forem perceber, é sempre a mesma coisa, gente. Eu uso esse repita o tempo todo. Ele vai ficar repetindo isso até esse valor do mova, que começou com 100, e até o valor de 1. Né? Então eu pedi para repetir 99 vezes, decrementando uma vez a cada interação. Tá bom? Então essa é a lógica. Ou seja, é uma função que repete ela mesma várias vezes, tá bom? Então, como é que eu consigo fazer isso de um outro método? E vocês vão perceber que até o código vai ficar mais reduzido. Porque a primeira coisa que a gente não vai utilizar é a variável. A gente vai criar um bloco, tá bom? Então, eu vou em meus blocos e eu vou criar esse bloco novo chamado desenha forma, porque pode ser qualquer forma geométrica, né? E eu vou adicionar uma entrada numérica, que vai ser exatamente o move. Eu vou manter o mesmo nome, só para a gente reconhecer esse padrão aqui, que esse valor de entrada numérica, ele também é uma variável. Só que é uma variável para a minha função, tá bom? Então ele só funciona dentro desse bloco defina aqui, tá bom? E o que eu vou fazer? Bom, basicamente eu vou pegar esse valor e colocar dentro do repeat. Então o laço de repetição vai dentro do desenha forma. Lembra que eu disse para você, o mova laranja ele não vai existir mais, então eu posso até em variável, clico o botão direito na variável mova e vou clicar na opção apagar a variável mova, dou um OK. E o que a gente vai fazer? Bom, ao invés de repetir 99 vezes, eu posso chamar a minha função mova, que tem um valor de 100, começa com esse valor, certo? O 100 do mova, a gente vai perceber que esse valor que começou é o mesmo que dessa variável mova. Então eu já deixo isso claro para o meu código, tá bom? Então, qual que é a ideia? A gente passar esse mova para os 100 passos, né? Então eu vou arrastar ele para dentro da minha função para mover mova passos, que na verdade é 100, porque a gente já definiu lá dentro da nossa função desenha formas. E para a gente finalizar o nosso código, o que eu posso fazer? Para eu diminuir esse valor que começou com 100 para 99, eu posso pedir para desenhar a forma de novo e eu vou pedir para mover menos 1. Tá bom? Então eu vou chamar essa função de novo, menos 1. Porque o que ela vai fazer? Basicamente ela vai executar essa opção aqui do repita, gente. É isso que ela vai fazer basicamente, tá bom? Então esse bloco de desenha forma, basicamente ele responde a esse repita 3 vezes, mova o número de passos que eu quiser e no final eu chamo ela de novo, tá bom? Então se a gente executar nosso código, vocês vão perceber que ele fez a mesma coisa, certo? O único problema aqui qual que é? Lembra que a gente tinha definido um critério de parada de 99 vezes? Aqui agora eu não tenho nenhum critério de parada, eu não defini isso, não está claro. Então eu vou criar uma outra forma geométrica que vai trazer valores negativos, né? E vai conseguir fazer outro desenho. Então ao invés de ele pedir para mover um passo e parar, ele está pedindo para mover menos 1, menos 10, menos 20, porque eu estou decrementando isso o tempo todo. Então nesse caso eu preciso criar um critério de parada que pode ser um bloco C, né, uma condicional C, e eu só vou executar esse código se o mova for maior que 0. Né? Senão ele para, o projeto ele não vai executar mais minha função. Então eu vou pedir para ele executar o meu código.
E aí vocês vão perceber que ele vai parar quando o Mova for igual, né? Na verdade, for maior que 1 aqui, então ele vai preencher todo o campo e não vai desenhar mais. Inclusive, enquanto o código rodava, vocês percebiam que tem sempre uma borda amarela e ela não funciona mais. Eu posso trocar para mover para 4 vezes aqui. Inclusive, eu posso pedir para adicionar cor para cada interação. Vocês vão perceber que o código vai funcionar a mesma coisa, tá bom? Vou conseguir preencher, vou conseguir desenhar do jeito que eu quiser aqui a minha forma geométrica, tá bom? Se vocês olharem o código agora, ele está um pouco mais... ele está mais organizado, né? É pouca coisa, que antes teria muito detalhe, mas a gente conseguiu abstrair várias informações e reconhecer vários padrões, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido nesse processo. São informações muito legais, são estratégias muito importantes de programação para a gente entender mais sobre essa área do conhecimento, para a gente conseguir construir mais projetos, para a gente usar mais a nossa criatividade, tá bom? Então explorem bastante, se divirtam e até uma próxima, gente.